Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: Depois disso, o exército dos Moabitas, dos Amonitas e dos Meunitas declararam guerra contra Josafá. Só para você ficar por dentro, Meunitas são os habitantes do Monte Seir. Eles são os filhos de Esaú, tá? O Esaú e Jacó. Então era um povo inimigo do povo de Deus. Moabe e Amon, que é o patriarca dos Moabitas e dos Amonitas, eles são consequência de um pecado muito cabeludo da história do povo de Deus. Vocês lembram quando Ló ele é retirado da cidade de Sodoma e Gomorra e ele vai habitar numa caverna por um tempo até o Senhor dizer para onde ele deve ir? E nesse período Ló ele está com as duas filhas, e as duas filhas, com medo de não terem filhos, elas não confiaram em Deus que iria providenciar para ela uma família para elas. Essas duas meninas embebedaram o pai e fizeram sexo com o pai e engravidaram do pai. O que é interessante, porque o velho era bom de serviço, né? Para aguentar duas mulheres, engravidar duas na mesma noite. A não ser que elas fizeram isso mais do que uma vez. Não sei. Só sei que o pecado acabou tendo resultados graves, porque os filhos que nasceram daí foram Moabe e Amon. E Moabe e Amon foram os patriarcas de nações que trouxeram um grande problema para o povo de Deus. O que Deus nos ensina a partir desse verso 1? Que o pecado, ele sempre que diante de um coração arrependido, Deus ele perdoa. É impossível Deus não perdoar um coração arrependido. Não tem essa chance, ele sempre perdoa. Mas nós temos que entender e lembrar que todo pecado tem consequência. Todos os pecados têm resultados. Por mais que Deus perdoe, você vai colher o que você planta. Então essa ideia de que não tem problema, eu vou lá, peco, depois eu me arrependo. Pode vir a ser que Deus te perdoe, pode ser, porque depende do coração arrependido, né, de verdade. Mas as consequências são muito graves, as consequências são pesadas. E Deus muitas vezes não vai impedir as consequências, para que você aprenda, para que você seja corrigido. Então a correção de Deus é dolorida. Então essa ideia de que eu posso pecar à vontade porque existe um Deus que me perdoa, não. Por mais que ele perdoe, tem a consequência, e a consequência é pesada. E você tem que ser homem suficiente e mulher suficiente para encarar e para suportar, porque você não está colhendo porque Deus é mau, você está colhendo porque você plantou. Então eu digo isso porque, vou dar um exemplo. Eu conheço um cara que ele fez coisas erradas, muito feias, eu não quero citar aqui. E ele chega na igreja e as pessoas olham torto para ele. Não está certo as pessoas olharem? Não. Mas ao mesmo tempo, ele não tem que fazer de vítima das pessoas olharem torto para ele. Ele fez algo grave. Ele vai ter que colher as consequências disso. Gente, em primeiro lugar é estar com Jesus. Em primeiro lugar, eu não desisto de Jesus. Eu não largo Jesus. Por mais que eu colha as consequências, como a palavra de Deus diz na carta de 1 Pedro, suporte com paciência. Suporte, aguente, quando pelo Senhor você está sendo corrigido. E aí chegaram mensageiros, verso 2, a Josafá, que era o rei de Judá nessa época, dizendo assim: Rei, um exército enorme de Edom. Edom, essa palavra vem do vermelho, a palavra Edom vem de vermelho, e é Esaú. Esaú era chamado de Edom, porque Esaú era ruivo. Olha só que loucura. Esaú era ruivo, e Edom é o povo que vem de Esaú, e eles eram chamados de povo vermelho, porque eles eram, do ruivo, etc. Vem um exército enorme de Edom, eles vêm do outro lado do Mar Morto atacar o rei, e eles já estão na cidade de Azazon Tamar. Essa cidade é já em Israel, já em Jerusalém. Interessante que aqui o rei, ele é pego desprevenido, ele é pego na surpresa.
com uma notícia terrível. Interessante que muitas vezes nós fazemos algo e nós sabemos que isso vai ter uma consequência, então nós já estamos esperando essa consequência. Isso não nos pegou a desprevenidos. Mas tem muitas coisas, infelizmente, que vão nos pegar de forma desprevenida. Uma demissão, uma morte, uma doença, uma injustiça, um ataque, uma briga, uma notícia inesperada. Virá de forma inesperada. Você não estava esperando, você não estava preparado, você já não estava com seus recursos guardados, você não estava às vezes com ânimo guardado, você às vezes se encontra sozinho, você foi pego diante de um problema. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Sem estar pronto para aquilo, eu fui acordado ou eu fui recebido com uma notícia terrível. E isso desestabiliza um pouco as nossas bases, não é verdade? Isso de alguma forma chacoalha toda ali a nossa rotina. Nós somos pegos com aquele problema e aí vem aquele sentimento: e agora o que eu vou fazer? Mas sabe o que é interessante? E o que é lindo? E o que me traz paz? É que por mais que eu e você sejamos pegos desprevenidos, por mais que eu e você não estejamos esperando aquilo que acontece, o nosso Deus, o nosso querido Senhor Jesus, é o dono de todas as coisas, é o Senhor da glória, é o Senhor do tempo, Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele sabe o que vai acontecer. No seu livro estão escritos todos os dias da nossa vida, antes mesmo que qualquer um deles tivesse acontecido. Salmo 139. Então Deus, Ele nunca será pego de surpresa. Aquele problema que tanto te descabela, aquele problema que te pega de forma desprevenida e você estava totalmente vulnerável, não pegou o seu Deus de surpresa. Não pegou Jesus de surpresa. Para cada problema, Deus tem uma solução, uma saída, um escape, um consolo, um sustento. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo, porque isso é verdade. Essa palavra que eu estou te dizendo é verdade. Deus sabe cada uma das suas necessidades, provações, problemas, lutas, dificuldades e choros, antes mesmo que eles houvessem, antes mesmo que eles existissem. Deus já sabia. Nossa, fiz uma burrice, não coloquei o título. Espera só um pouquinho. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui para ficar mais bonitinho. Como eu fui burro. Eu coloquei aqui o título e não... Eu fiz e não coloquei aqui. Pronto. Agora olha como fica até mais bonito. Até descer um pouquinho aqui minha cabeça. Beleza, vamos voltar aqui. Então o rei Josafá, ele foi pego de forma inesperada. Um ataque de 3 exércitos, 3 povos. Ele não estava sendo atacado por um exército inimigo só, eram 3. Ele foi atacado de uma vez por um problema 3 vezes maior do que o que ele aguentava. Às vezes você olha assim o seu problema e você fala: Senhor, isso é 3 vezes maior do que eu conseguiria aguentar. Senhor, é um gigante 3 vezes maior do que eu. Senhor, é um problema que eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Vai porque você não está sozinho. Vai porque esse problema não é maior do que o seu Deus. Vai porque maior do que o tamanho do inimigo é o tamanho do Espírito Santo que habita na tua vida. A palavra diz assim em 1 João capítulo 4: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a promessa e essa é a palavra de Deus. E mensageiros informaram a Josafá: o exército já está em Israel, o exército já está na terra de Canaã, o exército já está na terra prometida. Verso 3, Josafá, algumas outras traduções dirão Jeosafá, é o mesmo cara. Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Ponto aqui. Primeira coisa, não é falta de fé, não é
problema, não é anormal você receber uma notícia e ficar com medo, e ficar assustado. Isso significa que você é humano, isso significa que você tem sentimentos. A Eli, o amor da minha vida, está num culto de mulheres agora. Foi lá num culto assistir uma pastora pregar lá. Imagina que eu recebo, e em nome de Jesus Cristo isso não vai acontecer. Gente, olha a capinha que eu fiz pro meu celular, dá pra ver? Eu colei essas bolinhas aqui, ó, aí se cair, bate, parece o Mickey, né? Ficou horrível, mas ficou funcional. Imagina que eu recebo uma mensagem aqui, aí eu atendo, oi, aí é do hospital. Olha, sua esposa bateu o carro e tá no hospital. Em nome de Jesus Cristo isso não vai acontecer. Mas como que eu me sentiria? Você acha que seria possível alguém ter uma capacidade mental e espiritual tão grande ao ponto de virar e falar, não, tá tudo bem, nem sofro? Claro que não, claro que eu vou ficar apavorado, claro que eu vou ficar angustiado, claro que eu vou ter medo. A gente não pode se cobrar pela reação inicial, isso é normal. Agora, sabe aonde que diferencia o filho de Deus do não filho de Deus? Sabe aonde que diferencia a postura de quem é filho verdadeiro de quem não é? A reação. As reações diante dos problemas, as consequências. A primeira reação não define, porque a primeira reação muitas vezes ela é orgânica, ela é física, mas aí vem o Espírito Santo e o Espírito Santo te traz a maturidade, a sabedoria, e aí você age com a sabedoria e a maturidade necessária. Então vem a notícia, na hora o choque, mas daí eu falo, não, pera, o Senhor está no controle. Eu tenho um Deus que cuida de todas as coisas. Aí a sua reação pós a notícia, aí mostra se você confia em Deus ou se você é uma criança. Então a minha reação depois da notícia, depois do problema, aí sim ela vai mostrar se eu creio ou não. Porque a reação de Josafá primeiro foi ter medo, porque é normal, ele é humano. Mas logo depois, Josafá ficou amedrontado com a notícia e então clamou ao Senhor, pediu orientação ao Senhor e ordenou um jejum em todo Judá. Olha que maravilha! Olha o que diferencia. O medo que ele teve, o ataque que ele teve, o problema que ele teve foi muito grande, deixou ele com medo, sim, assustou, sim, mas a reação de maturidade não, antes do pavor vou buscar o meu Jesus, eu vou buscar o Senhor. Antes de ser tomado pelo medo, antes de ser tomado pelo desespero, antes da minha mente me tirar toda a esperança, eu vou buscar o meu Senhor. Como é que ele fez? Ele pediu orientação ao Senhor, isso aqui é clamar, é orar, e ele não ficou só na oração, ele depois ainda ordenou um jejum. Olha que incrível! Muitas vezes eu tô com medo e eu vou orar, e eu oro, eu entrego ao Senhor, e tem um problema grave aqui. Nós oramos e entregamos a Deus, pelo menos dizemos que entregamos, mas depois que nós oramos e entregamos, muitas vezes a gente fica pensando naquilo. Se você fica pensando naquilo, é porque você ainda não entregou a Deus. Então como é que você faz para entregar de fato? Você ora, você lança ao Senhor e você vai fazer qualquer outra coisa. Aqui ele colocou um jejum. Ora, entrega ao Senhor e vai cantar um louvor. Ora, entrega ao Senhor e vai, por exemplo, falar com algum amigo, falar de Jesus com algum amigo. Vai arrumar sua casa, vai lavar uma louça, vai andar com seu cachorro, vai criar planta, faz qualquer coisa para que você não fique pensando naquilo. Muitas pessoas oram, mas continuam pensando naquilo, e se elas oram e continuam pensando naquilo, elas na verdade não estão entregando a Deus. Você entrega ao Senhor e você ocupa sua mente com qualquer outra coisa para que aquele problema não te assombre. Josafá, ele ficou com medo, mas ele entregou ao Senhor e ordenou um jejum. E olha só, habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Um conselho para você: quando você estiver passando um momento de aflição muito grande, busque pessoas que somam, viu? Busque pessoas que conversem, que te animem. Graças ao Senhor Jesus, eu tenho amigos que, se eu precisar, eu mando uma mensagem, falo, cara,
pode vir aqui tomar um café comigo? Cara, vamos sair pra comer alguma coisa? Cara, vamos jogar videogame junto? Qualquer coisa, só pra estar em comunhão, pra ter amigo. De preferência homem com homem e de mulher com mulher, de preferência. Pra você desabafar com amigos homens e mulher desabafe com amigas mulheres. É muito ruim, por exemplo, se você tá com um problema no seu casamento, você mulher, e você vai desabafar com outro cara. Se ele tiver meio carente e você carente, pode vir a dar problemas, viu? E não vem dizer pra mim que você não tem amigos. Impossível. 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 Você deve conhecer pelo menos uma pessoa crente. Pelo menos uma pessoa de Jesus você conhece. Não é possível. Ou então você tem que procurar uma igreja. Você tem que procurar uma igreja principalmente pela comunhão dentro da igreja. Eu acho que a igreja é muito mais do que pela palavra, pela comunhão. Eu acho. Porque a palavra, quem é responsável em me encher de palavra não é o pastor e a igreja. Quem é responsável por me encher da palavra é o próprio Espírito Santo quando eu o busco no meu particular. Ok? O maior responsável por te ensinar as escrituras não é o seu pastor. É o Espírito Santo de Deus no seu quarto. Então, na verdade, a igreja para mim hoje é muito mais um ambiente para eu ter comunhão com meus amigos do que para eu ter um crescimento no conhecimento da palavra. Ok? Fica esse ensino aí. Então, habitantes de todos os lugares vieram orar juntos. Então Josafá se colocou de pé diante da comunidade de Judá e Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo, e orou. Olha que interessante. Judá e Jerusalém. Só para ficar fácil para quem for ler, Judá é o nome da parte sul de Israel, Jerusalém é o nome da parte norte. Ok? O templo, o reino estava dividido em norte e sul, tá bom? O reino de Israel é o reino de Jerusalém do norte. O reino de Judá é o do sul, beleza? Então ele orou dizendo: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus, o Deus que governa sobre todos os reinos da terra. É forte e poderoso e ninguém te pode resistir. Olha que interessante. Eu já falei isso várias vezes e eu vou ensinar de novo para vocês. Ele não começa a oração dele apresentando a Deus o problema. Ele não faz isso. Ele apresenta a Deus primeiro um reconhecimento de quem Deus é. Por que isso é interessante? Porque quando você vai orar, o maior benefício da oração não é para Deus, é para você mesmo. Deus ama ouvir sua oração. Deus tem prazer em ouvir a sua oração. Mas o benefício da oração é para mim. Sou eu que sou beneficiado. Então quando eu começo uma oração contando para Deus o que Ele já sabe, não muda nada, Ele já sabe. Mas quando eu começo a minha oração reconhecendo quem Deus é, automaticamente eu estou trazendo à minha memória, eu estou falando para a minha própria alma as verdades acerca do meu Senhor, e essas verdades vão fazendo a minha própria alma encontrar descanso. Então quando ele chega e fala assim, Senhor dos nossos antepassados, ele já está lembrando, olha, esse Deus é um Deus que está cuidando de nós desde os meus pais, avós e tataravós. Tá vendo? Ele já está colocando para a alma dele, ó, é um Deus que cuida faz tempo. Ó, aí ele fala, somente tu és Deus. Opa, então não tem outro, eu sirvo ao Deus verdadeiro. Deus sabe disso. Deus precisa ouvir que Ele é Deus? Ele sabe. Deus precisa ouvir que Ele é Deus dos céus? Não, Ele está lá. Deus precisa ouvir que Ele governa sobre todos os reinos da terra? Não, Ele já sabe, gente. Meu Deus, isso aí para Ele não é novidade nenhuma. Mas quando ele fala, o Josafá fala isso para Deus, ele está automaticamente trazendo paz para ele. Então ele fala, ó, Tu governas sobre todos os reinos da terra. Então ele já sabe, ó, minha alma, apesar de estarmos sendo atacados por outros povos, na verdade quem governa até esses outros povos é o nosso Deus, é o meu Deus. Então a oração, ela te amolda, ela te conforma, ela te conforta, ela te consola. Consola, conforma, conforta. É isso que a oração faz. Então ele começa já reconhecendo quem Deus é, e já fica aqui a dica. Quando você for orar por qualquer necessidade, antes das suas petições, antes das suas necessidades, antes das suas petições, você vai
a reconhecer quem Deus é, e isso já vai trazer muita paz no seu coração. Ó nosso Deus, por acaso não expulsaste os habitantes dessa terra, quando Israel, teu povo, chegou? Não deste para essa terra... Eu tô burro, eu tô tentando ler comentário e a palavra ao mesmo tempo não tá dando certo. Deixa eu ler a palavra aqui. Vamos tudo de novo que eu tô perturbado. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, o teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Olha o verso 10. Veja, Deus, o que os exércitos inimigos estão fazendo. O Senhor não permitiu que os nossos antepassados invadissem essas nações quando saíram do Egito. Nós desviamos dele e não os destruímos. Olha como é que eles nos retribuem. Vieram nos expulsar a terra que o Senhor nos deu por herança. Olha só, verso 12. Deus, o Senhor não vai castigá-lo por isso? O Senhor não vai trazer justiça? Olha essa oração. Meu Jesus, é aqui. É esse verso 12. É o verso 12 que toca o coração de Deus. Porque até então, ele está reconhecendo quem Deus é e trazendo à memória as promessas. Ore reconhecendo quem Deus é e ore trazendo à tona as promessas. Não adianta se orar e pedir a Deus o que ele nunca prometeu. Se você orar as escrituras, você toca o coração de Deus. Quando você está aflito, eu estou com medo. Uma oração que eu sempre faço é a oração de Isaías capítulo 41. Eu sempre falo: Senhor, eu estou angustiado e estou aflito, mas o Senhor prometeu, o Senhor disse: não temas, eu sou contigo. O Senhor disse: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de força. Só o ato de clamar o texto, eu toco na promessa, e quando a promessa é invocada, eu por fé vou lá e resgato para mim aquilo que Deus prometeu. Sabe por que a mulher do fluxo de sangue foi curada quando ela tocou nas orlas de Jesus? Sabe por que ela foi curada? Porque existia uma promessa em Malaquias 4:2, que Jesus, o Messias, quando se manifestasse, traria cura ou salvação nas suas asas ou orlas. É a mesma palavra, Rafá e Canaf. Rafá, cura ou salvação; Canaf, orlas ou asas. Uma figura de que o Messias viria trazendo salvação e cura nas suas asas e nas suas orlas. Quando ela toca na orla de Jesus, ela toca falando: eu creio que somente tocando aqui eu serei curada. E na hora que ela toca, Jesus diz: saiu o poder. Não foi Jesus que impôs as mãos sobre ela e derramou poder. O poder já estava disponível. Ela tomou posse do poder porque ela creu na palavra que já tinha sido dada. Meu Deus do céu. Então quando Josafá, ele ora tocando nas promessas, dizendo: Senhor, essa terra foi o Senhor quem prometeu me dar. Foi o Senhor que prometeu que ela é nossa. E eles estão nos atacando, e eles estão querendo pegar o que é seu. O Senhor prometeu que cuidaria dos filhos, o Senhor prometeu que supriria as necessidades, o Senhor prometeu que derramou o Espírito Santo que consola. Isso é promessa. Então quando você ora clamando a promessa, quando você ora trazendo à tona a Escritura, por isso a preciosidade de urgente você conhecer a Bíblia, você parar de ser um pateta que o pastor, o falso pastor te enrola. Aí você fica lá com medo de devorador, com medo de estar indo pro inferno porque não dizima e coisas do tipo. Você tem que urgente conhecer as Escrituras, cara, e parar de... Olha, gente, é tempo de parar de ser dramático. Chega de mimimi, chega de ficar lambendo feridas. É porque é o meu problema, porque é minha vida, porque eu tô triste, porque eu não sei o que. Gente, eu também tenho um monte de problemas, eu também tenho um monte de tristezas. Mas e aí, o que nós vamos fazer? Vai ficar sentado lambendo ferida? Vai ficar ali em posição fetal dentro do quarto com tudo escuro? Levanta, meu Deus do céu. A palavra está disponível, Jesus está disponível, o Espírito está disponível. Vão ter postura. O cara estava sendo atacado por 3 exércitos. Imagina a pressão
emocional sobre a cabeça de Josafá. Josafá estava sendo responsável por toda uma nação. Tinha crianças, tinha velhos, tinha pais e mães e animais e muita gente olhando ali para ele, dizendo assim: e agora, rei, o que faremos? Então de um lado ele vê o ataque, do outro ele vê as pessoas dependendo dele, e ele tinha tudo para surtar. E o que ele fez? Ele clamou ao Senhor, falou: Senhor, eu não tenho para onde ir. E ele faz essa oração aqui do verso 12, que é a oração depois da oração de Jesus de Mateus capítulo 6, para mim é a mais bonita da Bíblia, quando ele fala assim, ó: Senhor, eu não tenho força para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Ponto 1, não tenho força. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Isso está em Tiago capítulo 4. 1 Pedro capítulo 5 diz que ele rejeita o soberbo. Tiago 4 e 1 Pedro 5. O soberbo, Deus não suporta. Quem que é o soberbo? É o cara que acha que pode, é o cara que acha que sabe, é o cara que acha que consegue. A Mirella é Isaías 41:10, tá? Isaías 41:10 em diante, de 10 a 13. É um texto fantástico. A Monique está dizendo: o povo perdeu a paciência comigo. Não tá certo, mas ao mesmo tempo já tá na hora de você parar de ficar carente dos outros, né? Eu sei que você tem um problema muito grande, eu sei, eu não nego, mas está na hora já de, assim como você, assim como no seu caso eu também, chega de choro, levanta e vão para cima. Deus é conosco, Jesus é comigo, Jesus é contigo. Nós podemos, velho. Em Jesus nós podemos. E como que nós podemos? Reconhecendo primeiro, ó, não tenho força para lutar. Eu estou reconhecendo: Senhor, eu não tenho força, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Reconheço a minha dependência. Dizer a Deus que não tem forças é reconhecimento de dependência. Não sabemos o que fazer. Não tenho força, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Olha essa oração. Olha isso aqui. Senhor, eu não tenho força e não sei. Sabe por que essa oração é preciosa? Porque quando você ora para Deus fazer algo e a consequência é aquilo que você orou, você vai saber que aquilo só aconteceu porque você orou. Vou dar um exemplo. O cara vai fazer um investimento financeiro, ele não ora. Aí ele vai lá e faz um investimento. E aquele investimento dá certo, e ele colhe o dobro do que ele investiu. No coração dele, o que ele vai achar? Que foi ele e a sabedoria dele que conquistou aquela vitória. Então, quando você ora e entrega a Deus tudo o que você vai fazer, tudo, ainda que seja um investimento, comprar alguma coisa, falar com alguém, toda vez que eu preciso resolver um problema, eu entrego antes a Deus. Toda vez que eu preciso falar com alguém, eu entrego antes a Deus. Toda vez que eu vou pregar o evangelho, eu oro antes a Deus. Por quê? Porque daí, se chegar lá e a pregação ser uma bênção, por que a pregação foi uma bênção? Porque eu orei antes. Então quem fez a pregação ser uma bênção não fui eu. Quem fez a oração ser uma bênção foi Deus. Porque nós oramos antes, clamamos, então ele interviu naquele resultado. Então, quando nós não oramos e nós temos um resultado positivo, nós temos a tendência de achar que aquele resultado positivo foi porque nós fizemos, e nós daí nos tornamos soberbos. Mas quando nós oramos antes, para qualquer coisa, para tudo, e o resultado vem positivo, aquele resultado veio positivo por quê? Porque Deus quis. E do mesmo jeito, quando você ora a Deus antes e vem tudo diferente do que você quis, tudo diferente do que você planejou, aí você encontra descanso, porque você sabe que se você orou antes, foi Deus que fechou aquela porta. Por quê? Porque Ele tem uma muito melhor. Então oração, clamor, entregar a Deus, reconhecimento de dependência é a melhor coisa que você pode fazer. A melhor coisa que você pode fazer para qualquer decisão é antes entregar para Deus. Se acontecer o que você esperava, foi Deus que ajudou. Se não aconteceu o que você esperava, foi Deus que corrigiu. Sempre, sempre, sempre nós saímos vitoriosos depois que a gente ora.
E eu quero falar uma palavra profética para você guardar isso no teu coração. Chico, meu querido, que bom que você está aí. Guarda essa palavra para sempre no seu coração. Toda consequência das orações que você fizer será aquilo que Deus quis. Tudo que acontece após uma oração de entrega é o que Deus quis. Seja positivo ou seja negativo, de acordo com o que você julgava ser positivo ou negativo. Porque toda resposta posterior a uma oração é a resposta certa, ainda que seja a porta fechada. Isso é incrível. Quando Josafá ora, reconhecendo a dependência dele, dizendo: Senhor, não tenho força, Senhor, não sei como fazer, mas uma coisa eu tenho, os olhos fixos no Senhor. Ele toca o coração de Deus. Ele toca. Olha o que acontece aqui. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com as crianças, esposas e filhos. Ei, ponha os seus filhos para orar com você. Seus filhos não serão o homem e a mulher de Deus que você diz para eles serem. Eles serão homens e mulheres de Deus baseados na imagem que eles têm de você, pai e mãe, como homens e mulheres de Deus. Não adianta você falar para o seu filho ir ler a escritura se ele não vê você lendo. Não adianta você falar para o seu filho ir orar se ele não vê você orando. Não adianta você falar para o seu filho agir como Jesus age se você não age como Jesus. Os seus filhos farão muito mais o que eles veem vocês fazendo do que o que vocês falando. Muito mais. Então o Espírito do Senhor, oh aleluia, até me arrepia ler um negócio desse. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo. E esse Espírito que estava lá falando é o mesmo Espírito que habita no teu coração. É a mesma pessoa. Isso é impressionante, isso é incrível. O Espírito do Senhor veio sobre um homem naquele meio. O homem Jaziel, filho de Zacarias. E ele disse, verso 15: escutem todos vocês, prestem atenção, Judá e Jerusalém, e principalmente tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo. A primeira palavra de Jesus é: não tenha medo. Antes da resposta, antes da solução, antes do escape, antes do milagre, a primeira palavra é a voz de Deus dizendo: não tenha medo. Quando você vê os discípulos apavorados porque eles estavam no barquinho sendo açoitados pelas ondas, Jesus aparece andando e eles gritam achando que é um fantasma. E a primeira palavra que Jesus fala antes de acalmar o mar, antes de acalmar a tempestade, Jesus fala: calma, não temam, sou eu. Primeira palavra de paz de Jesus é: não tenham medo, sou eu. É o Pai que está aqui. Tem um pastor amigo meu que o pai dele morava com ele no Piauí e ele levava o menino para caçar onça de madrugada. Olha as ideias, velho. Caçar onça. Esse pastor hoje tem uns 70 anos de idade. E esse menino disse que ele ia passando mal de medo. E um dia ele estava dormindo na rede, eles dormiam em redes no alto da árvore, que era mais seguro. E aí ele precisou descer para fazer xixi. E ele não conseguia descer, ele estava morrendo de medo, porque estava tudo um silêncio. E aí ele começou a chorar. E na hora que ele falou, que ele começou a chorar, ele queria ouvir a voz do pai. E aí o pai dele falou assim: filho, tô aqui. Na hora que o pai falou: filho, tô aqui, ele levou tanto susto, mas ao mesmo tempo ele ficou tão consolado que ele fez xixi na calça. Ele fez xixi na calça. Primeiro porque ele levou um susto, mas segundo porque ele ficou tranquilo em saber que a voz do pai estando ali era um sinal de que era a paz que ele precisava. A minha paz não é ver o resultado. A minha paz é saber que a voz de Deus está comigo. A pessoa está comigo. Não temas, não tenham medo. Sou eu. Não fiquem desanimados por causa deste exército imenso. E agora eu quero que você receba em nome de Jesus essa palavra aqui. Eu tenho certeza que enquanto eu estava falando sobre oração, sobre problema, sobre apresentar a Deus um problema, você lembrou de algum problema. Esse problema que você está lembrando, este seu grande problema. Olha só o que Deus diz para você: não tenha medo.
Não fique desanimado por essa grande batalha, por esse exército imenso. Por quê? Porque essa batalha não é sua. Essa batalha é de Deus. Aleluia. Seu problema é uma falta de emprego? Seu problema é uma carência afetiva? Seu problema são filhos afastados? Seu problema é um marido afastado, uma esposa? Seu problema é que você não está encontrando igreja? Seu problema é uma doença? Seu problema é uma injustiça? Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu não sei qual é o problema de cada um dos seus servos e servas que estão te assistindo aqui. Mas, Senhor, o que eu quero fazer agora é orar sobre a vida deles e clamar, assim como Josafá orou. Queremos orar também, Senhor. O Senhor não ama Josafá mais do que ama a gente. O Senhor nos ama do mesmo jeito, então nós queremos agir como Josafá agiu, para que o Senhor responda como o Senhor respondeu. Senhor, não temos força para resolver os nossos problemas, não sabemos nem como resolver, mas Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia, creio que essa guerra não é mais nossa. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não divida a glória de Deus com ninguém. Não ore para outra pessoa. É para orar para Jesus. Você não vai orar para Maria. Você não vai orar para os santos. Você não vai orar para outros deuses. Você não vai em cartomantes. Você não vai em espíritas. Você não vai em adivinhos. Você não vai em magias negras ou brancas. Deus não divide a glória dele. Se o seu coração procura mais do que um Senhor, você vai ficar sem nenhum. A Bíblia diz que não se pode agradar a dois senhores. Ou você entrega todas as suas orações e seus clamores a Jesus, ou você não entrega a Ele, porque Ele não divide. Somente a Jesus nós devemos orar e adorar e pedir intercessão e pedir clamor. Somente a Jesus. Eu e você podemos interceder aqui juntos porque estamos vivos. Mas se eu morrer, então não faz o menor sentido você pedir para eu orar por você. Eu nem vou estar vendo o que está acontecendo aqui. Só Jesus. Ele não divide a glória dele. Então esse negócio de você que vai na igreja, depois vai no adivinho, você que vai na igreja, depois vai ler horóscopo, você que vai na igreja, depois vai em centro espírita, você que vai atrás de Jesus e depois vai atrás de outros senhores e senhoras, você vai ficar sem nenhum. E isso não, que eu tô falando não é desrespeito. Se você quer ser espírita, vá. Se você quer ser macumbeiro, vá. Se você quer adorar Maria, adore. Problema seu. Mas não ache que dividindo a glória de Deus você vai encontrar a glória de Deus. Eu estou te falando que a Bíblia diz. O profeta Isaías é claro: minha glória eu não divido com ninguém. Fica aí a dica. Se você não concorda comigo, o problema é seu. Faz o que você quiser, a vida é sua. Plante aonde você quiser plantar. Então o Espírito Santo do Senhor disse ao povo de Israel: amanhã vocês marcharão contra eles. Ou seja, ao invés de fugir do problema, você vai encarar o problema. E vocês o encontrarão vindo pela subida de Ziz, no final do vale que abre para o deserto de Jeruel. Então ele já estava profetizando. E deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês. Está uma moda nas igrejas de fazer palavras proféticas. Toda profecia, leia 2 Pedro 1, os 3 últimos versos. Toda profecia que sai da boca de Deus acontece. A não ser que a profecia seja muito clara no sentido condicional. Do tipo, olha, se você fizer isso que eu estou te falando, vai acontecer tal coisa. Se você não fizer, aí vai acontecer tal coisa. Aí é uma profecia condicional. Que eu não gosto de chamar de profecia, eu prefiro dizer que isso é promessa. Mas toda profecia, se alguém disser para você, eu profetizo, e aquilo não acontecer, aquele profeta foi um profeta da carne. Porque a profecia que sai da boca de Deus se cumpre. Números 23. Porventura Deus é moleque? É homem? É criança? É ser humano? Para que dizendo não aconteça? Ou prometendo não cumpra? Não existe essa possibilidade. O
que Deus profetiza, quando alguém chegar para você e falar, eu profetizo, e não acontecer, não tenha temor mais daquela pessoa. Leia Deuteronômio 18. Você vai ver porque naquela época apedrejava essas pessoas. Hoje a gente não pode fazer isso, porque senão a gente é preso. Mas um falso profeta diante de Deus é digno de pedra. Que susto. Né, chegou. Então ele continua dizendo assim: quando vocês o encontrarem, não terão que guerrear. Tomem a sua posição, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Olha que interessante isso aqui. Tomem posição. Primeira palavra, toma posição. O que é posição? De pé diante de Deus. Ei, é de pé diante de Deus. Nada de ficar deitado, nada de ficar sofrendo, nada de ficar murmurando, nada de ficar... sabe aquele... Posição de guerra, de pé diante do Senhor. Depois, fiquem parados. O que quer dizer parado? Nesse sentido, é parado na vontade do Senhor, é esperando e confiando na vontade do Senhor. Porque tem gente que ora, fala, Senhor, e aí a pessoa não tem paciência de esperar e começa a querer fazer com as próprias mãos e faz tudo besteira. Então fica na posição, e vocês verão o livramento do Senhor. Aleluia! Ele está com vocês. Não tenham medo. Saia e enfrente o seu problema, porque Deus é contigo. Nada de ficar fugindo de problema, gente. Vai lá, encara e resolve de uma vez. Eu não acredito, você trouxe um McDonald's pra mim? Só batata. Gente, que esposa é essa? Ela trouxe um McDonald's. Te amo pra sempre, esposa. É só batata. Não tem problema. A batatinha é bom demais já. Verso 18. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e com o povo de Judá e de Jerusalém. Obrigado. Muito obrigado, te amo. Então o rei Josafá, onde eu estava? Aqui. Prostrou-se com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, e adoraram a Deus. Em seguida, os levitas, aqui no caso os cantores, porque nem todo levita era cantor, do clã de Coate, os coatitas, e de Coré, ou seja, os escritores dos salmos, muitos desses escritores de salmos, se levantaram para louvar ao Senhor. Olha que incrível! Depois que eles oraram, eles foram fazer o quê? Cantar, velho. Eles não ficaram preocupados, desesperados, ansiosos, nervosos. Eles foram louvar. Bota um louvor, vai varrer a casa, vai, pega o teu carro, vai comprar uma batata frita pro marido no McDonald's e põe um louvor no rádio e vai lá louvando ao Senhor, sabendo que a sua oração já foi recebida diante do altar de Deus. Que coisa linda! Na manhã cedo, no outro dia, o exército de Judá saiu para o deserto. No caminho, Josafá parou e disse: presta atenção, povo, creiam no Senhor, creiam, permaneçam firmes, creiam nos profetas e vocês serão vitoriosos. Que coisa linda, velho! Creia nos profetas aqui é uma figura da palavra. Então a palavra que eu tenho para você agora é essa: creia no Senhor, creia em Deus, permaneça firme, creia na palavra e você será vitorioso. Aleluia! Vamos continuar. Depois de consultar o povo, o rei escolheu cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando ao Senhor. Por quê? Porque ele iria dar vitória? Não. Mas adorando a Deus pela beleza da sua santidade. Interessante, né? Eles não estavam adorando a Deus porque Deus seria aquele que traria vitória sobre os problemas. Eles não estavam adorando a Deus porque Deus seria aquele que resolveria a situação deles, não. Eles estavam adorando a Deus pela beleza da sua santidade. Eu amo a Deus por quem Ele é. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Eu amo a Jesus Cristo porque Ele me amou primeiro, e depois disso Ele resolve os meus problemas. Eu não sou servo de Jesus Cristo pelas vantagens, mas eu sou servo de Jesus Cristo porque o amor dele me conquistou. Que coisa linda, velho. E eles iam adiante cantando o quê? Deem graças ao Senhor, pois Deus é bom e o seu amor, Elinéia? Ele já foi pro quarto? Dura para sempre.
Verso 22. No momento que eles começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos dos amonitas, moabitas e dos habitantes do monte Seir, e eles lutaram entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois que eles haviam destruído os habitantes do monte Seir, então atacaram uns aos outros. Quando o povo de Israel chegou ao local aonde eles avistavam o exército, eles encontraram somente corpos, até onde podia enxergar. Nenhum dos inimigos escapou. E o rei Josafá e os seus homens saíram para recolher os despojos. E eles precisaram de 3 dias para reunir todo o despojo. Essa palavra ela é muito preciosa para mim, porque um dia, eu vou contar resumidamente, porque eu só tenho 8 minutos. Um dia eu saí para trabalhar e eu recebi uma ligação do chefe da empresa que eu trabalhava. Eu tinha uma empresa de logística e eu prestava serviço para várias outras. E uma dessas empresas que eu prestava serviço era responsável por uns 50% do faturamento. Então eu não podia perder essa empresa, senão não compensaria manter a empresa aberta. E ele ligou para mim dizendo assim: Daniel, preciso conversar com você. Você vai estar hoje em Taubaté? Eu falei sim. Eu falei, então eu encontro em tal lugar. Ele era de Mauá, de uma empresa de Mauá, e ele estava em Taubaté e ele me chamou para conversar. Aí eu fui e ele disse assim para mim: Daniel, é o seguinte, não dá para manter mais os 2 funcionários, porque tinha eu e o outro funcionário. Nós vamos ter que mandar um embora. E aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, eu vou ter que mandar um embora. Então você vai aprender o que ele faz para que a gente mande ele embora e você fique no lugar. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, você vai chegar para ele e vai falar que você vai ajudá-lo para aprender o que ele faz. E daqui uns 2 meses a gente manda ele embora. Ou seja, ele queria que eu traísse um amigo e que eu mentisse para manter o meu emprego. Eu precisava do emprego, lógico. Eu queria muito na época ter condição para casar, né, comprar minha casa e tal. Eu não conhecia ele ainda e eu nem era muito firme com o Senhor. Não fazia os vídeos, nem sonhava com isso. Nem sonhava em ser pastor nessa época. Mas eu já tinha o Espírito Santo e o Espírito Santo disse para mim, não faça isso. E eu falei para ele, não vou fazer isso. Ele ficou muito bravo e ele disse, terça-feira, isso era uma quinta, na terça-feira a gente conversa. E eu fui para casa e chorei muito, porque eu não queria fazer aquilo, mas ao mesmo tempo vinha aquele fantasma da demissão, né? O fantasma de ficar desempregado, e eu ganhava muito bem, trabalhava, gostava do que eu fazia. E eu cheguei em casa e comecei a orar, e eu abri nessa palavra. Eu falei, Senhor, fala comigo, e eu abri nesse texto. E eu orei assim, Senhor, eu não tenho força para resolver, e eu não sei como resolver, mas os meus olhos estão no Senhor. E eu orei isso por dias, eu fiquei dias orando isso. Quando chegou na terça-feira, ele mandou um dos funcionários dele, um chefe lá, para Taubaté, para ele me trazer o contrato, para eu assinar, que eu aceitaria, depois de 2 meses, fazer o meu trabalho e o desse rapaz, e esse rapaz seria mandado embora. E ele chegou e me trouxe o contrato, e eu falei assim, vamos almoçar primeiro? Ele falou, vamos, e a gente foi almoçar. Enquanto eu almoçava com ele, eu falei, olha, eu não vou assinar esse contrato. Não vou assinar esse contrato porque eu não vou mentir, não vou fazer algo errado, porque eu não vou trair Jesus. Aí ele falou assim, Daniel, mas você vai ser mandado embora. Eu falei, pode mandar embora, porque o mesmo Senhor que me sustentou até hoje, Ele vai me sustentar para sempre, e você vai ver. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, você é um louco, mas já que essa é a sua decisão, eu vou respeitar. Pegou o papel, colocou na pasta e foi embora. Ele foi embora. E eu voltei para casa, e eu entrei no carro, já era umas 3 horas da tarde, e eu comecei a chorar na presença do Senhor, dizendo, Senhor, olha, vou ser despedido. Na verdade já estava despedido, porque ele falou para mim, eu vou embora e você amanhã, o RH vai ligar para cancelar o contrato, para você não prestar mais serviço pra gente. Eu falei, ok, sem problema, mas eu não vou trair o cara. Não é isso que Jesus faria. Aí ele pegou e foi embora. E eu orando, Senhor, olha, Senhor, me honra, porque eu tô fazendo para te obedecer, Senhor. E orando, não tenho forças, não tenho sabedoria, mas os meus olhos estão no Senhor.
E aí, que interessante, cara, que enquanto eu tava andando de carro, me veio uma paz, mas uma paz tão grande. Eu comecei a louvar, um louvor que diz: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Aí comecei a chorar. Depois veio outra música do Kleber Lucas dizendo: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, na sombra das suas asas. E eu chorava, e eu chorava. Eu sei que quando eu olhei o relógio, já era 7 horas. E toda terça-feira, na minha casa, às 7 horas, tinha célula. E eu estava atrasado, eu tive que voltar para a célula. E eu falei: gente, eu não estou nem um pouco afim de pregar, eu estou triste, eu quero ficar no quarto com o Senhor, mas precisa falar, né? Precisa, como o rei Josafá, tinha um povo ali que dependia dele. Aí eu cheguei em casa, sentei à mesa e comecei a falar com ele sobre isso, sobre o Deus que cuida na tempestade, sobre o Deus que sustenta dentro da fornalha. E aí todo mundo ouvindo e dando glórias a Deus, assim, né? E aí eu virei e falei: sabe por que eu tô falando essa palavra pra vocês? Porque eu acabei de ser mandado embora. Ficou todo mundo em choque. E eu contei o que tinha acontecido. O cara me propôs de enganar o outro para pegar o trabalho dele, mas era mentira e eu não preciso disso, e Deus vai me honrar. Deus não precisa de tramóias, Deus não precisa disso. Mesmo Deus que abriu essa porta, abriu outra. E eu estava muito confiante no Senhor, cheio do Espírito Santo e orando: Senhor, não tenho forças, não tenho sabedoria, mas os meus olhos estão em Ti. E aí eu virei para eles e falei assim: mas vocês verão o livramento que Deus vai me dar. Vocês verão como Deus vai me honrar. E gente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Naquela mesma hora o meu celular toca. Era aquele chefe lá de Mauá, o que tinha feito a proposta. Aí ele virou e falou assim: Dani, eu acabei de conversar. Vou dar o nome para ele de João, mas não é João. João é o chefe que foi almoçar comigo e levar o contrato para eu assinar. Porque esse cara que me ligou, ele era o diretorzão, ele era o chefão geral. Aí debaixo dele tinha alguns caras, dentre eles o João, que veio me trazer o contrato e almoçar comigo. Aí o chefão lá de cima falou: Dani, o João acabou de chegar aqui na empresa e veio conversar comigo e me contou o que aconteceu e contou o que você falou para ele. Eu quero pedir desculpa para você em nome da empresa, porque nós não deveríamos ter colocado a sua fé em jogo. Olha aí. Não deveríamos ter feito o que a gente fez. E que é uma burrice a gente perder um funcionário fiel como você. Você pode continuar amanhã a trabalhar e esquecer que essa conversa algum dia existiu? E eu lá no telefone já estava chorando. E a galera estava ouvindo também. Uma choradeira na mesa. Falei: posso, meu amigo. Glória a Deus, Deus é bom, em nome de Jesus, e vida que segue, o Senhor é bom em todos os momentos. E eu continuei, eu trabalhei ainda mais muitos anos, eu fiquei 11 anos na Volkswagen, até o Senhor levantar eu e a Eli para pastorearmos, né, cuidarmos de vocês, do jeito que a gente faz, ter tempo de cuidar de gente, de gravar ao vivo, de estudar, de editar vídeo, fazer podcast. Agora, se você olhar no Spotify e no Deezer, coloca lá Daniel Saad Podcast, você vai ver que vai ter lá os podcasts. Até eu sair da Volkswagen, pedir conta para viver a obra, da obra e a obra, né? Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é isso. O Senhor Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de poder. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireita os seus passos. Reconheça que você não tem forças e que você não tem sabedoria, mas que você confia. E a palavra que o Senhor tem para você hoje, em nome de Jesus, essa guerra é minha, diz o Senhor. Essa guerra é minha. Deus vai te trazer a vitória. E só para você dar glórias a Deus junto comigo, o João ficou tão impactado que hoje ele serve a Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele ficou tão mexido pela minha postura que aquilo impactou a vida dele e hoje ele serve ao Senhor Jesus. E essa é uma das grandes vitórias que eu tenho na minha vida, a conversão desse cara. Eu sei que foi através da minha vida que o Espírito Santo fez o milagre. Amo vocês, gente. Deus abençoe. Fica aqui o
terminar por aqui, porque já deu 1 hora. Quer receber as crônicas? daniel.saad@uol.com.br. Me segue lá no Instagram, marca esse vídeo, marca gente. Você tem que marcar pessoas para assistir, você tem que compartilhar para mais pessoas ver. Manda isso para frente, manda no WhatsApp da vida. daniel.saad@uol.com.br. daniel.saad@uol.com.br. Amo vocês. Beijo, gente. Deus abençoe.